Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas, capítulo 9, versículos 12 a 17. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos se aproximaram de Jesus e disseram: "Despede a multidão. Assim eles podem ir aos povoados e campos vizinhos para procurar alojamento e comida, porque estamos no lugar deserto." Mas Jesus disse: "Vocês é que têm de lhes dar de comer." Eles responderam: "Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que vamos comprar comida para toda esta gente." De fato, estava aí mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: "Mande o povo sentar-se em grupo de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou sobre eles a bênção e os partiu, e ia dando aos discípulos a fim de que distribuíssem para a multidão. Todos comeram, ficaram satisfeitos e ainda foram recolhidos 12 cestos de pedaços que sobraram. Esta é a palavra do Evangelho de Lucas. E com grande alegria que iniciando hoje o nosso encontro com o Evangelho de Jesus, quero saudar e abraçar a todos vocês, amigos ouvintes. Hoje nós celebramos o dia de Corpus Christi, o dia da Eucaristia, o dia em que nós queremos reviver este grande presente que Jesus deixou para nós antes de ir embora. Através dos sinais do pão e do vinho, ele deixou o seu corpo e sangue como alimento para a nossa vida. E ao mesmo tempo, como memória, para nós podermos aprender que celebrar a Eucaristia é partilhar o alimento. Celebrar a Eucaristia, adorar a Eucaristia só para si, sem nenhum compromisso com os pobres, com os famintos, com a partilha, é um gravíssimo engano. Tanto é verdade que a própria liturgia traz para nós nesse dia o episódio da multiplicação dos pães. Jesus que olha para aquele povo, ele tem compaixão do povo porque não tem comida e ensina a partilhar, criando uma política de partilha como sinal de um mundo sem fome, sem exclusões, contra uma política dominante que é a política da acumulação. Por isso que celebrar a Eucaristia e o corpo de Cristo é celebrar um ato profundamente político. É triste como muitos não conseguem entender isso e param na celebração do corpo de Cristo num gesto de piedade individualista e muitas vezes egoísta. O corpo de Cristo é um apelo contínuo para nós podermos fazer do mundo uma grande Eucaristia, uma grande mesa onde ninguém é excluído e todo mundo é chamado a se alimentar na partilha dos bens, a fim de que todos os filhos e filhas de Deus possam viver com dignidade. Lucas, hoje no seu Evangelho,
nos lembra como Jesus acolhe as multidões, fala-lhes do reino e cura os necessitados. O fim do dia, porém, está chegando. E o que fazer com a multidão que necessita de comida e hospedagem? Os discípulos sugerem despedir a multidão. É a solução mais fácil e cômoda. O mestre, porém, convoca os discípulos para que não se omitam e procure organizar o povo em grupos, recolher o que havia entre eles e, depois da bênção de Jesus, repartir entre todos. Resultado: todos comeram e ainda sobrou. É o milagre da partilha. É o milagre da partilha. Este milagre que a gente experimenta todo dia. Na Casa dos Pobres, aqui em São Paulo, onde nós distribuímos todo dia de 400 a 500 marmitas de comida a tantos irmãos e irmãs que não têm o que comer. E de onde vem esta comida? Vem do milagre da partilha. De muitas pessoas que sabem se compadecer, como Jesus, dos irmãos que passam necessidade e sabem partilhar. No mundo não há falta de alimento. O que existe é a falta de partilha. Onde não se partilha, alguém acumula e muitos ficam na miséria. Onde há partilha, todos podem ter o mínimo para uma vida digna. Somente partilhando teremos um mundo sem miséria e sem miseráveis. A doar sua vida pela humanidade, Jesus nos mostrou a mais sublime partilha. É a grande lição do Corpus Christi. E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Lucas.